Cuba esculpida. Será que vale a pena? A resposta é depende para quem e para qual uso. Então, para a gente iniciar essa conversa, o que é uma cuba esculpida? Então, a cuba esculpida é a cuba moldada ali no mesmo material, geralmente da bancada. Então, ela geralmente é embutida ali na pedra, né? Enfim, no material que você for fazer a sua bancada. Então, de quais materiais que eu posso fazer essa cuba esculpida, essa bancada? Então, você pode fazer com alguma opção de granito, ou alguma opção de mármore, ou no quartzo, até algumas pessoas preferem o porcelanato, ou no Decton também. Então, para a gente conseguir, né, explorar esse assunto, se ela vale a pena ou não, eu vou começar falando dos benefícios da cuba esculpida. Então, um grande ponto positivo da cuba esculpida é que ela é bem personalizável. Então, você consegue fazer ali com o tamanho que você desejar. Ela é ideal para, de repente, um banheiro bem pequeno ou um lavabo, que talvez não caberia uma cuba normal, né? Então, você consegue moldar a cuba ali do tamanho que você precisar. Também a forma do caimento dela, você consegue fazer do jeito que você quiser, ou ela mais reta, né, com o tampo ali reto, ou ela inclinada, enfim. Então ela é bem maleável nesse sentido. O segundo ponto positivo da cuba esculpida é que ela dá um visual assim bem sofisticado, moderno. Também ela tem um visual mais clean, porque o que acontece? Você vai fazer a cuba com o mesmo material da bancada. Então é só um material ali, não tem mistura de repente mais um material da cuba, né? Então fica uma opção assim mais clean. Terceiro ponto positivo da cuba esculpida. Então, em alguns casos, ela fica mais em conta do que, de repente, você fazer a bancada de pedra e comprar mais a cuba à parte. Então, claro, depende de fornecedor, acabamento, enfim, né? Mas em alguns casos, fica até mais em conta você fazer a cuba esculpida do que comprar a cuba depois separada. E o quarto ponto positivo da cuba esculpida é que geralmente o ralo dela fica oculto, então isso esteticamente também fica bem legal, fica bem bonito. Agora vamos para os pontos negativos da cuba esculpida. Então, assim, o primeiro e maior ponto negativo assim que eu vejo da cuba esculpida é a questão de limpeza. Então, a cuba esculpida, pelo fato dela ser moldada ali na pedra, né, ela tem vários cantos, várias quinas, digamos assim. E nesses cantos se acumula sujeira. Então, principalmente pasta de dente acumula muito. Então, se você utilizar uma pedra mais escura ali, vai aparecer bastante a sujeira da pasta de dente. Então, geralmente eu indico a cuba esculpida para um lavabo ou para um banheiro que não é tão utilizado assim. Se você quiser botar no banheiro principal ali, que você usa bastante, não tem problema. Só você vai ter que se atentar um pouquinho mais com essa questão de limpeza, né? Que aparece mais a sujeira, acumula mais sujeira. Uma outra questão a ser observada é que esse tampo, que geralmente esconde o ralo ali, a válvula, enfim, que ele possa ser removível, porque isso facilita muito questão de limpeza também. E o segundo ponto negativo da cuba esculpida é a execução dela. Então tem que ser alguém, né, que realmente trabalhe com isso, que saiba executar de uma forma bem feita, porque pode acontecer de repente não ser bem vedado ali os cantos, as quinas, enfim, e dar um vazamento, uma infiltração, e daí infiltra no seu móvel, que geralmente é de MDF, né, o que vai embaixo, e daí acaba danificando o móvel, enfim. Então tem várias questões a ser observadas, né, para ficar bonito, ficar um acabamento bom, né, enfim. Então, para finalizar o vídeo, para resumir, a cuba esculpida ela vai valer a pena em alguns casos, em outros casos não. De repente vai ser melhor colocar uma cuba de apoio, uma cuba de sobrepor, né? Enfim. Então vai muito ali de avaliar se esse material ele vai se encaixar ali na rotina de limpeza, né? Tem que ter alguns cuidados ali a mais. Então é uma cuba que ela fica muito bonita, muito sofisticada, mas ela requer alguns cuidados ali a mais em relação à limpeza e também à execução. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e deixa um comentário aqui me contando o que você acha da cuba esculpida, se você tem, qual que é a sua experiência, se ela se encaixa no seu dia a dia, me conta que eu quero saber.